Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e aqui estamos nós para responder as perguntas que vocês mandaram aqui no YouTube pelo campo dos comentários, pelo Facebook e também pelo Twitter. Antes de começar, só queria deixar uma nota, alguns notaram a ausência da edição de outubro do quadro Os Melhores Jogos Grátis para iOS e Android. De fato, a edição de outubro eu vou ter que pular, pessoal, porque estou tendo umas coisas para fazer aí no doutorado que estão tomando muito meu tempo e esse é um quadro que exige que eu jogue, né? Para poder saber quais são os bons, quais são os ruins e não estou tendo esse tempo para fazer isso, portanto vai haver, mais uma vez, como já aconteceu no passado, uma edição conjunta, outubro e novembro, quando for o início do próximo mês ou o final desse mês agora, beleza? Ok, vamos para a primeira pergunta mesmo. E aí, beleza? Beleza. Já vi muitos vídeos e comentários sobre o Zenfone 2 e com ele muitas reclamações, rachaduras na tampa, a bateria acaba muito rápido, assistência técnica só em São Paulo, etc. Enquanto isso, o X-Play, o Moto X-Play, só elogios. Assim me pergunto, será que vale a pena o risco de pegar um Zen 2? O X-Play dá conta dos jogos, bateria ótima e assistência técnica aqui onde moro. Sei lá, tô tendendo mais para o X-Play. Esse dilema é ruim, o que é que você acha? Veja, o celular que eu uso é o Moto X-Play. Cadê ele? Tá aqui. É o Moto X-Play, é o telefone que eu estou utilizando. Ou seja, isso já é um bom indício de que eu gosto dele. Só que em um vídeo de respostas eu falei que a melhor opção até R$ 1.500 era o Zenfone 2. Realmente, quando eu vou responder uma pergunta dessas, eu tenho que fazer um balanço entre o meu gosto pessoal no momento e aquilo que está acontecendo no mercado, assim, a questão do custo-benefício geral, sem considerar uma pessoa específica. Eu gosto do Moto X-Play por quê? Porque ele tem uma bateria excelente, a questão do Android puro e Dual Chip, embora o Zenfone 2 também seja, né? Só que, se você for pensar, o Zenfone 2 é um telefone potente. Se você notar agora aí, estão saindo tops de linha a R$ 3.500, R$ 4.000, uma coisa absurda, e aí você olha para o Zenfone 2, que não é excelente em comparação aos outros tops em nenhum aspecto, mas ele é muito bom em praticamente todos. Ele tem uma câmera que em várias situações é muito boa, embora tenha falhas também. Tem uma bateria que não é excelente, mas é ok. Como eu falei, ela é boa o suficiente para não ser um ponto negativo, eu falei isso na análise. E 4 GB de RAM. Isso faz com que ele seja um telefone muito rápido. Eu, utilizando o Moto X-Play, quando eu peguei o Zenfone 2 nas mãos de minha namorada, ela tá com ele. Nossa senhora, ele é muito rápido. Ele faz aquele multitasking sem dar nenhuma engasgadinha. Os aplicativos para fazer com que ele engasgue é muito, muito difícil mesmo. Então, se você pega um Zenfone 2 de 16 GB, muitas vezes ele está saindo na casa dos R$ 1.050, tenho visto em promoções da internet, ou de 32 GB, R$ 1.300, já vi ele sair por R$ 1.200 um dia desse. É um custo-benefício enorme. Pessoalmente, como eu falei, eu acabei pegando o Moto X-Play, mas eu reconheço que, em termos gerais, o Zenfone 2 pode ser uma coisa mais interessante. Assistência técnica, realmente não posso falar disso porque eu não utilizei. Agora, a questão de rachadura na carcaça e esse tipo de coisa, eu nunca tive problemas e as pessoas com as quais eu tenho contato também não tiveram. Um amigo meu do YouTube também, o Rafael do Betamosa, ele chegou a dizer que enquanto ele colocava o Zenfone 2 no bolso, a tela estava meio que desbloqueando e aí a bateria ia pro ralo rapidão. Mas isso é um caso, né? Eu prefiro ainda não generalizar e eu continuo dizendo que, como um pacote, o Zenfone 2 é o melhor custo-benefício, eu acho. Em relação ao Zenfone Selfie, ele esquenta muito. Eu utilizei o Zenfone Selfie por cerca de 15 dias para fazer análise, talvez, e nesse meu tempo não notei que ele esquentava muito em momento algum. Quando eu colocava para fazer aquele carregamento mais rápido, obviamente que ele ficava mais quente, né? Quente até de uma forma não natural para o uso cotidiano, mas ainda assim não dá para dizer que ele esquentava muito. Em jogos, não, dá aquela esquentadinha, mas não me pareceu um problema de forma alguma. Oi, Rodrigo, 3G vai acabar quando? Ainda vale a pena comprar um 3G, um celular com 3G, imagino, né? Obrigado. Veja, em um vídeo recente, eu lembro de ter até comentado alguma coisa do tipo, pô, um celular 3G em pleno 2015 em relação ao Zenfone Go, eu acho, que eu esperava que saísse com 4G para ser uma evolução em relação ao Zenfone 5, que é só 3G. Mas eu falo isso mais no sentido de que os planos 4G já estão alcançando os planos 3G, a questão de preço é praticamente a mesma, tem pouca diferença, e o 4G no Brasil não é uma maravilha, mas enfim, é sempre bom ter um pouco de evolução que seja.
O 3G não vai acabar. Eu acho que, por enquanto, não é uma coisa com a qual você tem que se preocupar. Ah, não vou comprar esse telefone aqui não, porque o 3G vai acabar, eu vou ficar aqui sem rede. Não, inclusive, a gente tem o 4G, a gente tem o 3G e tem o 2G também, que é aquele Ezinho que fica no seu telefone, o Edge. É a rede 2G que não saiu do ar porque o 3G operou, assim como o 3G não deve sair do ar porque o 4G está operando. Não é uma preocupação que você tem que ter. Agora, se você for comprar um telefone e houver uma opção 4G em preço parecido, de repente, ela é a qual você tem que escolher, porque, enfim, em questão de preço nas operadoras não está mudando muito. Rodrigo, qual você compraria, Zenfone 2 ou Moto Max, sem levar em consideração o preço? Eu normalmente tenho muita dificuldade de fazer esse tipo de análise sem considerar o preço, mas vamos lá, vamos fazer esse esforço. Eles dois são muito próximos em termos de potência. O Snapdragon 805 do Moto Max, que ainda hoje é muito bom, é próximo ao chip Intel que equipa o Zenfone 2. Em termos de memória RAM, são 4 GB para o Zenfone 2 contra 3 do Moto Max, estão por ali. Armazenamento interno, Moto Max 64 GB contra 32 do Zenfone 2, vantagem aí. A tela do Moto Max é mais bonita também, a bateria é melhor, mas em compensação o Zenfone 2 tem dual chip e tem câmera de 5 megapixels frontal. Eles vão se alternando ali nas qualidades. Talvez eu ficasse com o Moto Max pela questão do Android puro, mas na prática mesmo eu preciso do dual chip, então minha escolha mais natural seria o Zenfone 2 também. E tem o fato de que para pegar o Moto Max na questão do preço, olha eu já colocando o preço aí, mas para pegar ele na questão do preço eu tenho que contar meio que com uma promoção ainda, né? O valor base dele ainda não está na casa dos 1.500, ele vai baixando na Black Friday, nem duvido se ele aparecer por uns 1.300 como já apareceu algumas vezes. Mas, enfim. Então, resumindo, voltando à sua pergunta, eu ficaria assim com o Moto Max hoje em dia, sem problemas. Eu acho ele muito bom. Só que, como preciso do dual chip, Zenfone 2. Existem dois problemas que me irritam bastante no Android: o armazenamento em caixa excessivo e o uso da memória RAM. O que você pensa a respeito? Como faz para lidar com esses problemas? Pergunta interessante. Uma das coisas que é marcante no funcionamento do Android é o fato de que ele ocupa mesmo a memória RAM quando não seria necessário, pelo menos ao olho de quem está utilizando ali o telefone. O que eu quero dizer? Você está usando 1 ou 2, 3 aplicativos, fecha, abre um quarto e as coisas continuam carregadas na memória RAM. Quando você usa um gerenciador de memória, você vai ver, caramba, tá cheio, tá quase sem memória, vai ficar pesado. Mas isso é do funcionamento do Android mesmo. Ele faz esse armazenamento em cache para que a operação futura desses aplicativos seja mais rápida. E aí, à medida da necessidade, ele vai tirando um, tirando outro. Então, muitos artigos já saíram na internet dizendo coisas do tipo: pare de se preocupar com memória RAM, deixe que o Android gerencia e dificilmente você vai ter problema. Em geral, eu concordo com isso. É o modo de funcionamento do sistema, que é diferente, por exemplo, de um iOS. De repente você pega um gerenciador de memória no iPhone e mesmo com menos memória RAM, ele vai parecer estar gerenciando melhor, mas é o modo de funcionar do sistema, né? Resumindo, o que eu diria para você é que eu acho que dá para parar de se preocupar com isso, a não ser que você esteja tendo problemas muito claros, práticos, quer dizer, coisa além de aparente, não precisa se preocupar. O Android funciona mesmo assim. E fazer o quê, né? Às vezes é até legal você chegar no gerenciador de RAM, tocar lá e ele dizer, liberou 1 GB de RAM. Mas eu tenho a impressão de que isso é muito um efeito psicológico, porque na prática pouco faz diferença. O Android faz seus truques aí para trabalhar com isso sozinho. Lumia 640 XL, tenho duas perguntas. O celular é grande, não estou acostumado com celulares grandes, mas estou a fim de arriscar nesse. A outra pergunta é, dá para usar o cabo USB e fone de outra marca? Abraço. Outro abraço. Começando pelo final, sim, dá para usar fone de ouvido daqueles padrão P2, aquele plugzinho de fone de ouvido padrão mesmo de qualquer marca, você pode usar no Lumia 640 XL, assim como cabo USB. Esses cabos que a gente vem usando como padrão na maioria dos Androids funcionam normalmente. Sobre ele ser grande, sim, ele é grande. E talvez, se você não gostar de telefones grandes, você falou que não está acostumada. Eu não sei se ele é a melhor das opções, né? Porque você já vai começar saindo no celular pequeno, provavelmente, suponho que você tenha um pequeno, para um de 5.7, que já é um dos maiores atualmente. Sei, de repente você pode pegar um de 5.2 para testar numa loja, um de 5.5, para aí você ter a noção de se você já está se adaptando com esse tamanho maior. Porque quando você se adapta com um de 5.5 para pular para 5.7, já é mais fácil. Mas assim, a princípio eu diria que talvez não seja a melhor das ideias, já ir de cara para um de 5.7. Mas se você quer muito, se você quer experimentar o Windows Phone, por exemplo, eu já analisei o Lumia 640 XL e no sistema Windows ele é um bom aparelho, sim. Rodrigo, ainda vale a pena comprar um Moto G2 esse ano? Rapaz, eu vou dizer um negócio pra você, acho que não.
Porque eu tenho visto o Moto G de segunda geração com 4G saindo na faixa dos R$600, às vezes 650. É mais barato? É, mas também rolam promoções do Moto G3 na faixa dos 700, 720, 750. Os preços vão e vêm na internet, né? Flutua bastante. Na Black Friday, então, eu acho que vai acontecer uma flutuação para baixo. Espero. Então, trocando em miúdos, eu acho que essa diferençazinha de preço vale a pena ser paga para pegar um Moto G3, mesmo que seja um modelo com 1 GB de RAM ainda, porque você vai pegar a bateria um pouco melhor, você vai pegar resistência à água, câmeras muito melhores, e isso é uma coisa que importa muito. O Moto G2 me incomodava um pouco por só filmar em 720p, uma coisa assim, e a resolução das câmeras do Moto G3 é melhor, o sensor é mais avançado, enfim. Eu acho que vale a pena pagar isso um pouquinho a mais aí. E a diferença de preço entre os dois não tá muita, né? Se você tiver muito apertado mesmo, de repente sim, mas eu acho que vale a pena pensar um pouco mais na frente para pegar o 3. Será que devo trocar meu Moto G2 pelo Moto G3? Aí já é uma outra pergunta, né? Você já tem um Moto G2 e vai trocar pelo 3, eu não sei. Se você gostar muito da série, de repente sim. Tem que ver por quanto você vai conseguir revender o seu Moto G2 para ver se não vai ter que gastar muita grana para fazer esse upgrade. É aquela coisa, já tendo o Moto G2, aí a evolução para o 3 já fica um pouco mais questionável. Será que vale a pena investir mais dinheiro para evoluir em aspectos, quer dizer, que não tem a ver com potência, por exemplo, né? Porque o Moto G3 é pouco mais potente do que o Moto G2. Eu não sei, a princípio eu diria que não, depende dos valores, né? Mas seria melhor, de repente, você pular para um telefone com um processador um pouco mais potente para ter alguma evolução, depende do que você está achando do seu Moto G2 também, enfim. Rodrigo, eu quero um telefone com 32 GB de armazenamento na casa dos R$900. Qual você me recomenda? Não tem muita opção com esse requisito que você colocou atualmente, né? 32 GB na casa dos R$900, tem o Quantum Go, o modelo 4G 32 GB está R$899, a vista um pouco menos. E eu diria que você fique de olho no Moto X 2014, que ainda hoje é um bom aparelho e ele está aparecendo muito na faixa de 999. Submarino mesmo está colocando ele por 999 direto. Durante a Black Friday acho que ele vai ficar nesse preço até um pouco menos. E daqui até lá eu acho que ele vai também figurar aí nessa faixa de preço. De repente é uma boa opção, né, para você pegar aí o Moto X 2014. Tem o Quantum Go, como eu falei. E é isso, pessoal. Essas foram as respostas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei. Se é a sua primeira vez aqui no canal, clique em inscrever-se, porque assim você acompanha meus próximos envios ao YouTube. Siga-me nas redes sociais aí. O jogo ficando por aqui. Um abração, falou!